Bom dia, vascaínos! Bom dia, meus amores! Sem pânico! Sem pânico, tá tudo sob controle. Só tem uma coisa que está me preocupando pro jogo de sábado, porra. O Gerson, cara, o Gerson, jogador habilidoso, ele que vai arrumar a jogada do Flamengo. Vai ser um terror esse moleque, meu Deus do céu. Hã? O quê? Foi expulso? Ih, foi expulso, é? O Gerson foi expulso, bebê! Vai com o Jones! Isso, moleque, vai descansar, esfria a cabeça. Rapaziada, sejam muito bem-vindos aqui no nosso cafezinho com o Portuga para falarmos desse amor incondicional, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Esse amor incondicional, clube que a gente às vezes chora, a gente fica com raiva, mas a gente ama pra caramba, né? Galera, cafezinho com Portuga hoje, temos algumas ideias para trocar aqui hoje no nosso canalzinho do YouTube, é muito bom você vá. Gente, desde já deixa o like, se inscreva no canal, quem ainda não se inscreveu, dá moral, espalha para geral aí, para o crescimento desse canal, que vão ter muitas novidades, inclusive na Copa do Brasil, hein? Não posso falar ainda não, mas acho que até amanhã eu vou ter essa novidade bacana aí em relação aos jogos da Copa do Brasil. Pessoal, Vascão joga sábado, né? Um jogo de suma importância, né? Eu vou ser bem sincero, não sei o que o torcedor pensa, o que a galera pensa aí, que tá do outro lado aí da telinha. Eu quero ser campeão carioca. Claro que é um título de todos da temporada, o menos importante, pode ser? Pode-se falar assim? Pode. Talvez pro Flamengo isso, né? Que tá numa situação diferente, os caras já estão num outro patamar em relação a elenco que já tem formado. A gente tá brigando por um simples atacante, que a gente não tem condições de trazer um atacante até agora. Então, levantar o Campeonato Carioca seria para nossa autoestima, massagear o nosso ego. Nós já estamos indo para 10 anos sem conquistar, levantar um caneco sequer, né? Então isso está incomodando demais e nossa torcida não merece isso, né, gente? E sem se vitimizar, porque esse negócio de pobre coitado não tá com nada na vida. Na vida, você tem que se valorizar. Não tem esse, oh meu Deus, ó vida, ó céus, daí levantar a poeira e sacudir e ir embora. O Vasco ontem, falando da contratação dessa tentativa, virou até uma novela, né, do Rony no Vasco. Gente, primeiro que o Palmeiras, esse papo de união sinistra, isso já tá até me irritando, sabe? União sinistra é uma ova, as torcidas que se gostam. Eu falei até ontem, gente, me perdoe que eu vou falar, perdoe não, acho que é o meu sentimento que tinha que ser no mundo, e no mundo do futebol que ele deu. Eu adoraria estar na Arena Neoquímica tomando uma cerveja com a Gaviões da Fiel, com os corintianos, queria que eles estivessem em São Januário aqui com a gente, o São Paulino, o Cruzeiro, mas não, é inimigos, né? Aí o Vasco é amigo do Palmeiras, o Vasco é amigo do Grêmio, do Bahia, né? Aí é inimigo dos outros, isso é uma coisa ridícula. Essa união sinistra só com a torcida, porque a diretoria, Palmeiras sempre dificultou, né? Essa Leila, esse Anderson Barros, sempre desfazendo do clube. Agora, eles já estavam acertados, apalavrados com o Atlético Mineiro. Ainda mais com o Atlético, que acabou de contratar o Paulinho. Então o relacionamento deles, né, tão parceirinhos, né? São os primos ricos, como se fala na gíria do futebol. Então eles não estão nem aí pro Vasco, né? Ainda fomos esculachados pelo possante Paulo Brax ontem na coletiva, né? Paulo Brax, que é gerente executivo lá do Atlético, inclusive, né, isso é verdade, a verdade seja dita, o tempo inocentou Paulo Brax, mas ele também meteu uma marra lá que às vezes dá, sabe, não desce, né? No Vasco não fez nada, mas lá ele falando que poucos clubes vão ser exceções de clubes que não tem seriedade. Ele falou que o Vasco não é sério. Acho que sim, como mais uma tentativa frustrada. Eu quero dar um recado para a diretoria, para o meu presidente, para o meu presida. Inclusive foi o presidente que eu votei. Eu não quero mais ficar dando porrada. Quando eu falo dando crítica toda hora, isso é chato. E vocês viram que eu já mudei o meu perfil, porque continuo com a minha insatisfação e a minha decepção com essa diretoria atual. É uma diretoria, tanto é que ela rachou dentro do clube mesmo. Você vê que tem pessoas, por exemplo, o Edmundo, que é meu ídolo, eu amo o Edmundo, né? Inclusive, se fosse o Edmundo presidente, candidato, ele fosse candidatar com o Pedrinho, isso eu falo de coração, eu ia votar no Edmundo. A minha chapa lá, a chapa Sempre Vasco, é por causa do Edmundo, né? Claro que o Pedrinho representou muito como jogador no Vasco, mas ídolo mesmo foi o Edmundo. Então, o Edmundo não está satisfeito, eu vejo que o Edmundo está escolhendo as palavras para não bater de frente com o Pedrinho, porque o presidente, ele meio que blindou, puxou para ele, para meia dúzia de amigos dele, da confiança dele. Aí não vou nem entrar nesse papo de nepotismo. Você, quando está numa administração, você tem que trazer pessoas que você confie, né? Da sua confiança. Então, tá justo, eu não entro nesse mérito. O que eu vou entrar no mérito é que ele precisava de ter um dirigente nessa função de gerente executivo para contratar gente
É uma vergonha. São 2 janelas, o Vasco não trouxe um mísero jogador de lado de campo. Já falei sobre um jogador que eu adoraria no Vasco, mas é caro. Tem que sentar com grana, não adianta sentar lá com um pinico na mão falando. É o Soteldo. Soteldo é um dos grandes jogadores. Parece que agora tá lá o possante Marcelo Santana na Europa para trazer esse Lloyd aí. Gente, desculpe, eu vou vou falar com muita sinceridade. Pode ser que ele chegue aqui, faça chover. Nossa, que jogador. Gente, jogador que custa 3 milhões de euros, o Vasco vai oferecer 1 milhão de euros, segundo o Atenção Vascaínos, né, o canal que eu respeito muito, né, que o Flávio Dias, quando fala, não erra não. E ele falou que o Vasco vai tentar dar 1 milhão para trazer o jogador. Então vocês veem que o jogador é de nível de prateleira baixa, né? Um jogador, mas é um arrozinho com feijão, se bobear sem tempero nenhum, é arroz com feijão e ponto. E é um jogador que o Vasco quer trazer para dar uma satisfação pro torcedor, sei lá. E aí a gente também quer culpar aí o Carille. O Carille não faz milagre, meu. O Carille tá fazendo o que ele pode, né? E outra coisa, torcedor, e aí a gente tá aqui, ó, dando porrada no Payet. Eu não bato no Payet, não tenho coragem de bater no Payet, não. O Payet não tem com quem jogar, parceiro. Entendeu? Claro que ele tem que... A crítica do Payet é o seguinte, pô, ele fazia na França isso pra caramba, dá um corte e bate pro gol. Porque ele toca as bolas, às vezes, jogada maneira e não tem sequência. Vai tocar com quem, com todo respeito? O time contra o Sampaio Corrêa foi horroroso, foi pavoroso. Mas não é terra arrasada, rapaziada. O Campeonato Carioca é realmente um laboratório e nós vamos com tudo para cima do Flamengo, porque é um título pro torcedor e para a própria diretoria, para os jogadores, importante o Vasco resgatar essa campeão e levantar o caneco, que seria muito, 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 muito bacana, né? Vamos ver agora, aguardar como vai ser o Vasco montado para sábado, né? O Flamengo, o Gerson não joga, aleluia, o Gerson é um jogador espetacular, né? Mas eles têm outros jogadores absurdamente, o De La Cruz, o Arrascaeta, meu Deus do céu, o Bruno Henrique, isso vai ser um catiço, mas é fazer, se entrincheirar, sair pro jogo, não se acovardar. Uma coisa é se entrincheirar para dar o bote igual cobra. Não pode se acovardar. Se acovardar, nós vamos tomar um pau. Mas nós temos que ser experiente, com calma, sabe? No 6-1, eu lembro que o Vasco abriu o placar com 1-0 e depois parecia que foi o Vasco que tinha tomado o gol. Eles começaram a tomar conta do jogo, quando foi ver, o Vasco tomou um pau, uma goleada, também aquele meio campo ridículo, o esforço, parece jogador de sub-15 que não marcava, isso já é outro papo, e já passou. Mas o 6-1, para mim, vai ficar emblematicamente na minha mente e do torcedor, para virar um parâmetro, para nós nunca mais passarmos por isso, que eu nunca pensei que depois dos meus 50 anos, eu fosse tomar uma piaba dessa do Flamengo, que eu nunca tomei pau do Flamengo desse jeito. Pelo contrário, a gente é que espancava. E o Vasco virou presa fácil pro Flamengo nos últimos anos aí. Chega a ser vergonhoso. As estatísticas de quantas vezes o Vasco ganhou. Nos últimos anos aí o Vasco ganhou míseros 2 jogos. Um naquele 3-1 com aquele patético Morato. Lembra que ficou querendo imitar o Edmundo quando fez o gol? Num jogo lá da pandemia. E teve uma vitória com aquele golaço do Puma Rodrigues, né, naquele ano. Então realmente a gente precisa sair desse ostracismo e nada melhor do que uma grande vitória contra o Flamengo. Foi muito bom o Flamengo ter vencido o Botafogo, rapaziada. Por quê? Porque faz com que trave o Botafogo e o Vasco só depende dele. Então vamos com tudo? Eu resolvi acreditar. Vambora! Vascão pra cima deles. E eu quero dar um recado para finalizar o nosso cafezinho com o Portuga aqui no YouTube. Presidente, traz alguém para a diretoria que seja experiente, de rodagem. Esse menino, Marcelo Santana, ele não tem a menor ideia de que é ser diretor de um clube como o Vasco. Com todo respeito, ele foi diretor de América Mineiro e de Bahia. Desculpe, gente. Desculpe, beleza? Fica aí a dica. Gente, beijo. Um dia abençoado para vocês. Saudações. É muito bom ser Vasco. Fui!